Caiado, então, teve a sua inelegibilidade, então, determinada pela Justiça, por uma juíza de Goiás, que entendeu que fazer eventos fechados em prol da campanha de um candidato específico lá em Goiânia, na sede da residência oficial, no Palácio das Esmeraldas, estaria contrariando o Código Eleitoral brasileiro. A gente até vai conversar com a advogada sobre isso, se está contrariando, se não está. Uma das perguntas que foram feitas para o governador Ronaldo Caiado foi que estariam comparando esses eventos que foram feitos no Palácio das Esmeraldas com o evento que foi feito aqui no Palácio da Alvorada, com embaixadores e com políticos, com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais o ex-presidente Jair Bolsonaro responde, é indiciado aí na Justiça, e o principal motivo pelo qual ele foi considerado, teve uma decisão que determinou que Jair Bolsonaro, então, está inelegível, inclusive para a próxima eleição aí de 2026. O governador Ronaldo Caiado disse que não acha que tenha relação uma coisa com a outra, um evento com o outro, mas ele sim citou esse exemplo das reuniões no Palácio da Alvorada com cantores, com apoiadores, com governadores e outros políticos, para poder, então, usar como justificativa, e provavelmente deve ser uma das justificativas que os advogados dele devem tratar. A gente tem a doutora Anne de volta aí. Doutora Anne, boa tarde. Me ouve bem? Se ouve bem sim, Naila. Boa tarde aos ouvintes da Metrópolis. Olha só, a gente está aqui falando sobre o caso do governador Ronaldo Caiado, que pela decisão aí estaria inelegível, e ele disse que, claro, vai recorrer à justiça. Qual é a justiça que ele recorre primeiro? Quais são os caminhos que ele tem que percorrer agora? E se, de fato, essa decisão da juíza lá do estado de Goiás, da Justiça Eleitoral de Goiás, vê esses encontros no Palácio das Esmeraldas contrariando a Justiça Eleitoral? Bem, na verdade, se trata de um que a gente chama de AID, que é a Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Quando a gente está em eleições municipais, essa decisão ela é tomada pela juíza de primeira instância. Então, a juíza sentenciou pela inelegibilidade do Caiado, em que pese a ação, ela tem como o polo passivo principal o Sandro Mabel, que é o candidato eleito, prefeito de Goiás, e essas ações elas visam cassar o mandato por abuso de poder político, né? E aí no polo passivo tem que vir obrigatoriamente também aquele agente político que permitiu, né, ou que praticou direto ou indiretamente o abuso de poder político, que no caso é o governador Ronaldo Caiado. Por isso que é uma ação que, por ricochete, ela traz a inelegibilidade do governador. Entretanto, isso é a decisão ainda de primeira instância, né? E a segunda instância, ela tem o que a gente chama no juridiquês de efeito devolutivo pleno. Então, todas as provas vão ser analisadas. Então, tem alguns pontos aí que eles merecem, assim, jogar muita luz, né? Um primeiro ponto diz respeito ao conjunto probatório. Primeiro, é preciso se averiguar, e o TRE de Goiás, aí agora sim, o TRE de Goiás, em sede de recurso eleitoral, né, isso vai passar pelo colegiado do TRE, né, vai analisar se, de fato, aquela reunião, ela teve um propósito eleitoral ou teve um propósito de saúde, né? Porque como foi uma reunião a portas fechadas, então você precisa averiguar. Teve material de campanha, teve discursos declarando apoio ao Sandro Mabel, né? Como é que foi isso? Acho que esse é um primeiro ponto de reanálise de provas e fatos que o TRE de Goiás vai poder fazer. E, além disso, de fato, existem esses precedentes da residência oficial. Então, as sedes de governo, né, quando elas são residências oficiais, de fato, nós temos alguns precedentes com permissivos que seriam possíveis de fazer na minha própria casa, por exemplo, né? Eu, Ana, enquanto eleitora. Então, esses precedentes de residência oficial, eles também vão ser discutidos aqui em sede do TRE de Goiás. E temos de Goiânia, não. Então, aí sim, cabe uma discussão, um recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, e esse recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, ele já não pode analisar mais
fatos e provas. Então, se o TRE entender, né, pela procedência da ação e a manutenção da elegibilidade do Ronaldo Caiado, que é um dos favoritos candidatos de 2026 a pré-candidato à presidência da República, né, pela ala conservadora, né, se caso o TRE de Goiás assim entenda, ainda cabe o recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. Né? Então, a gente ainda vê que até o trânsito em julgado e confirmação dessa decisão, a gente tem um caminho a percorrer. Sendo que, numa instância eventual de Tribunal Superior Eleitoral, essa discussão que eu falei aqui de reanalisar as provas para avaliar se de fato foi uma reunião de cunho eleitoral para pedir votos ao Sandro Mabel, né? Ou se foi uma reunião de propósito político-institucional outro, né? Aí ela já não pode mais ser discutida no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, apenas essa questão do precedente, né, em relação às residências oficiais. É um pouco do parâmetro que está essa discussão judicial. Bom, falando especificamente sobre isso, está previsto no Código Eleitoral o que pode ser feito, quais os tipos de eventos podem ser feitos numa residência oficial, ou isso é de fato um precedente que vem sendo feito pelo próprio Judiciário? Não, na verdade, o que existe, né, é uma vedação a qualquer tipo de doação. Então, eu não posso doar, por exemplo, comidas e bebidas. Por isso que, em regra, as reuniões eleitorais, quando tem comidas e bebidas, elas são vendidas aos eleitores. Né? Então, isso aí, porque isso configura uma doação e essa doação ela pode, sim, configurar uma captação ilícita de sufrágio, não é? Um abuso de poder econômico. Então, essa vedação, ela é expressa, tá? Também é vedado que você use, e também é uma vedação expressa, que você faça campanha eleitoral em prédios. A questão da residência oficial, eu não tenho um dispositivo legal expresso sobre residência oficial. Então, isso vai se conformando na jurisprudência. Se a residência oficial é um bem público clássico, como seria, por exemplo, a sede de uma secretaria de saúde, de administração, não é? Ou se eu tenho um distinguish aí, né? Se eu tenho um bem público de caráter diferenciado, já que também é residência oficial. Isso vai se conformando pelo comportamento da jurisprudência, não é um dispositivo expresso no que diz respeito à residência oficial, mas a bens públicos sim. Então é aí onde mora um pouco da sofisticação da discussão jurídica. Bom, se formos pensarmos aí numa jurisprudência sobre residência oficial, já temos a jurisprudência aí do Palácio da Alvorada, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro acabou sendo punido e estando inelegível por ter recebido então os embaixadores naquela reunião na residência oficial. Então, acho que jurisprudência maior que essa é impossível, né, doutora? Temos, em que pese o caso do Bolsonaro foi um caso diferente em relação ao objetivo da reunião, né? Então, o objetivo da reunião lá com os embaixadores, né, para acumular esse pedido de voto para a campanha, etc., ele tem um cunho diferente. Então, eu não acho que a reunião que aconteceu ali no Palácio das Esmeraldas e a reunião que tornou o Bolsonaro inelegível, naquele caso dos embaixadores, eles teriam ali a mesma finalidade, porque o fundamento principal da sentença é você fornecer alimentos e bebidas na residência oficial. A discussão do caráter eleitoral, né, ela não está do ponto de vista probatório ali, né? Não tem material de campanha, não tem vídeos com um pedido de voto direto, né? Diferente daquilo que foi transmitido, né? Com um pedido implícito de voto, mas um pedido de voto ali de apoio do Bolsonaro na reunião dos embaixadores. E aí, para a legislação eleitoral, isso faz muita diferença. Por isso que eu falei que nesse momento do TRE, é fundamental a reanálise dos fatos e provas para né, se essa reunião foi uma reunião de caráter eleitoral, se é uma reunião com material de campanha, com pedido de voto,
né? Porque em assim sendo, a discussão ela fica um pouco mais fechada em relação a isso. Entendido. Então vamos continuar acompanhando, vamos ver se Ronaldo Caiado e Sandro Mabel vão conseguir mostrar essas provas aí para o TRE lá do estado de Goiás. Eu agradeço muito, doutora Anne, pelos esclarecimentos aqui para gente. Obrigada e boa tarde.